o termo Eucaristia não foi traduzido para o português. A palavra Eucaristia é grega e as suas formas cognatas elas vão aparecer de forma frequente dentro do Novo Testamento e nas várias traduções gregas do Antigo Testamento. O que significa literalmente o termo Eucaristia? Ação de graças. Agora, quando nós procuramos pelo termo Eucaristia no texto bíblico, nós vamos encontrar 4 relatos do termo Eucaristia dentro das Sagradas Escrituras. E aí eu quero que você entenda onde exatamente esse termo vai aparecer. Em Mateus capítulo 26, versículo 27. Depois, no paralelo, que é Marcos capítulo 14, versículo 23. Depois, no texto paralelo do sinótico lucano, texto de Lucas, no capítulo 22, versículo 19, e também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Quero que você me acompanhe no texto de Mateus, capítulo 26, versículo 27, na língua grega, tá? Então, olha só como está na língua grega. Kai lambon poterion, e tomando um cálice, kai eucaristissas. Esse eucaristissas, ou melhor, significa dando graças. Trata-se de um verbo particípio aqui. Kai eucaristissas, dando graças. Aí o texto continua. Edokenautois, deu-lhes legon, dizendo, piete ex autupantes, bebe dele todos, ou bebei todos dele, do cálice. Então a palavra eucaristessas significa dando graças. Aí no texto paralelo de Marcos vai aparecer, eu tô aqui, ó, com o Novo Testamento grego, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tô aqui, ó, com o Novo Testamento grego. No Novo Testamento grego, no capítulo 14 de Marcos, versículo 23, está Kai labon poterion. Então, mesma fraseologia basicamente. E tomando o cálice, ou um cálice, eucaristessas edokenautois. Então, dando graças, deu-lhes. Então, aparece aqui o mesmo verbo. No capítulo 22, versículo 19 de Lucas, kailambanonarton, e tomando o pão, eucaristessas. Então, aqui está, e tomando o pão, deu graças ou dando graças. Então, o termo Eucaristia significa dar graças a Deus. Quando nós olhamos para como esse termo foi utilizado na primeira geração cristã, a gente começa a perceber que na geração pós-apostólica, que a gente está falando aí no final do 1º século depois de Cristo, início do 2º século, o termo Eucaristia, ele vai passar a se tornar o nome do culto, o nome do rito. E hoje, muitas vezes, é dessa forma que nós utilizamos essa palavra. Então, quando nós olhamos para a Didaqué, gente, o que é a Didaqué? É o primeiro catecismo da Igreja Católica. É o catecismo mais antigo. Lá na Didaqué, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 3, nós temos assim: Peride tes Eucaristias, rutos eucaristessate. A tradução é literal assim, mas no tocante ou a respeito da ação de graças, ou seja, da Eucaristia, aí ele diz, assim dai graças. Já na Didaqué, que é o primeiro catecismo da história da igreja, aparece o substantivo Eucaristia como nome do culto principal. Depois,
No versículo 2, é dito assim: em primeiro lugar, quanto ao cálice, nós te damos graças, Pai nosso. Olha só como está em grego. Nós te damos graças. Eucharistomen. Soi. Eucharistomen. Eucharistomen. É o verbo dar graças. E aí, no número 3, do capítulo 9, olha como o texto continua. E quanto ao pão partido, nós te damos graças, Pai nosso. Aí, então, nós temos em grego peridetuklasmatos, ou seja, acerca do pão partido, klasmatos, eucharistomen soi paterimon, ou seja, nós te damos graças, Pai nosso. Então o termo Eucaristia, ele permaneceu no uso comum, pessoal, como a designação do rito da igreja durante toda a era patrística, e especialmente no Oriente, que permaneceu muito forte com o uso da língua grega, mas também no Ocidente. Então a gente vai encontrar a palavra Eucaristia, ou na sua forma substantiva ou na sua forma verbal, por exemplo, nos textos de São Justino. Nós estamos falando aí do ano 150 depois de Cristo. Nós encontramos em Santo Irineu de Leão, nós estamos falando aí do final do primeiro século. São Clemente e Santo Hipólito de Roma, nos textos de Orígenes e assim por diante. Vamos pegar aqui um texto de Santo Inácio de Antioquia, quando Santo Inácio escreve uma carta à comunidade que ficava situada na cidade de Esmirna. E Esmirna, tá, era o local onde ficavam os esmirnenses. Santo Inácio, ele escreve basicamente esse texto no ano 100. Então vamos dar uma olhada no que ele está escrevendo. Que seja válida a Eucaristia, então aparece em grego a palavra Eucaristia, significa ação de graças, que é oferecida pelo bispo. Sabe como está o termo bispo? Em grego, episcopo. Daí a gente entende, não é? Episcopal. Olha os termos. Vem de episcopo. E aí ele continua, não é permitido batizar ou dar a comunhão. Então aqui nós temos o termo comunhão, em grego é agapen. Agapen, que era uma das palavras usadas no cristianismo primitivo para dar conta da celebração, da Eucaristia, da ação de graças. Justino de Roma, ele vai cunhar, inclusive, um neologismo, uma palavra nova, uma palavra que vai se tornar um adjetivo. É a primeira vez, São Justino, nós estamos aí no ano 150 depois de Cristo, São Justino de Roma, o primeiro filósofo reconhecido assim, que se converteu ao cristianismo, ele escreve no seu livro Apologia, lá no número 65, ele pela primeira vez usa a expressão eucarístico. Então olha como ele escreve, olha que interessante. E quando aquele que preside celebrou a Eucaristia, a ação de graças, aquele a quem chamamos diáconos, permitem que cada um dos presentes participe do pão eucarístico. É aqui a primeira vez que o termo vai se tornar justamente um termo adjetivo. Algo que é eucarístico.